você teve hoje engajada em trazer esses aspectos que revelam fragilidades do sistema financeiro brasileiro. Queria deixar com você a palavra agora para você trazer isso para a nossa audiência. Vamos lá, William. A grande questão aqui é o seguinte, né? O que aconteceu que assim, a gente acordou com um banco desse tamanho, que é um banco pequeno, que tem 0,5% da carteira de crédito no Brasil, de repente vai ser a maior liquidação extrajudicial do Banco Central, vai ser o maior resgate feito pelo Fundo Garantidor de Crédito, vai tomar 1/3 do dinheiro que tem no fundo, que todos os bancos do sistema bancário brasileiro contribuem. O que aconteceu, né? Então, a grande discussão hoje é o seguinte, onde é que estão as brechas regulatórias, onde é que está a fraqueza institucional ou uma desatualização institucional para a atuação nesses casos. Vamos dar uma olhada aqui nos 4 pontos que eu captei conversando com gente do mercado o dia todo, o William. O primeiro deles tem a ver com a separação entre a defesa da concorrência, o estímulo à concorrência, que foi uma pauta do Banco Central nesses últimos anos, para a abertura do sistema financeiro, que sempre foi muito concentrado, e a diferença desse incentivo para o fortalecimento da supervisão. Há uma impressão de que a supervisão acabou ficando aliada da abertura para a concorrência, né? E a leitura é de que elas são atividades conflitantes, naturalmente conflitantes. Elas tinham que estar brigando e não uma ajudando a outra. A segunda coisa é o fortalecimento da supervisão, melhora da capacidade do Banco Central. 10 anos sem fazer concurso, você não forma um supervisor de uma hora para outra. Claro, isso deixou uma lacuna nessa supervisão. Com a Comissão de Valores Mobiliários, a mesma coisa, também está bastante sucateada há muito tempo. Então, não adianta a gente incentivar o crescimento do mercado de capitais do sistema financeiro se não melhora a capacidade dos supervisores e dos fiscalizadores e reguladores. O terceiro ponto, proteção legal. Os diretores, superintendentes, funcionários do Banco Central que atuam na liquidação ou na liquidação extrajudicial ou na intervenção numa instituição financeira, eles são responsabilizados com o seu próprio CPF. Então, é você colocar um funcionário público para enfrentar com o seu patrimônio uma falcatrua bilionária como essa provavelmente apontada no Banco Master. E o quarto ponto, o chamado risco moral do mercado. Qual foi o incentivo para que as distribuidoras, por exemplo, quem repassava e vendia os títulos do Banco Master, qual foi o incentivo que elas tiveram para inundar o mercado com esses papéis, né? Então, há uma leitura de que o Fundo Garantidor de Crédito, o Banco Central, ou as entidades autorreguladoras do mercado, dizer, tudo isso, todos precisam atuar para fechar essas brechas, porque o risco moral, a percepção de que não tem problema, vai vendendo papel aí que o Fundo Garantidor de Crédito cobra, e que é uma noção que já circula há bastante tempo no mercado em função do Banco Master, não foi suficiente para impedir o rombo. Obrigado, Thaís. Murilo, a gente passou pelos detalhes da operação policial com a reportagem do nosso Saulo Thiós. A Thaís nos trouxe as questões financeiras e regulatórias do Banco Central, sobretudo, mas também do próprio sistema que vende esse tipo de coisa em geral. Agora vamos ao lado político. Tudo no Brasil acaba virando você é culpado, você é inocente. Neste caso, não. Dada a capacidade do banqueiro de estabelecer conexões muito prósperas com todo o espectro político inteiro, de A a Z? William, um dos axiomas de Brasília é o axioma Homer Simpson. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, é o que se vê nessa história. Ninguém vai assumir a culpa, né? O mundo político não assume culpa, mas as culpas são generalizadas. Porque, como a própria Thaís disse, a distribuição desses títulos era incentivada. Os agentes autônomos e assessores dos bancos que distribuíam esses títulos estimulavam a compra do título. Enfim, então, tudo isso revela uma situação dramática para o sistema financeiro. Não apenas porque vai ter que aportar bilhões para cumprir o rombo, mas também se nós olharmos nos últimos 8, 10, 12 meses, nós tivemos outros problemas de desvio de dinheiro usando as fragilidades tecnológicas do sistema. Então, de certa maneira, a gente tem que refletir muito sobre a situação do sistema financeiro, que é sólido, mas que precisa de novas regras, precisa de uma nova abordagem
E, voltando àquele ponto, a defesa moral que a própria Thaís disse, e também a questão do apagão das canetas, né? As pessoas não querem assinar, que ficou claro nesse episódio do Banco Master com o BRB, que de lado a lado tinha gente que não queria assinar, né? Estava com medo de que, eventualmente, essa questão, como terminou acontecendo, terminasse numa grande confusão. Então, existe todo um momento de reflexão muito séria sobre o sistema financeiro, sobre as regras, e uma das consequências imediatas é fortalecer o debate na CPMI do INSS, porque na agenda do relator Alfredo Gaspar, o que se tratava este ano, o que se trataria este ano, era a questão das associações que desviaram dinheiro dos aposentados. E no ano que vem seria a questão do empréstimo consignado. A questão do Banco Master, ela envolve tanto o uso das garantias do FGC como instrumento de marketing, também como a questão do próprio consignado, que também está envolvido dentro desse imbróglio que é essa intervenção decretada pelo BC. Murilo, você que é um bom conhecedor de Brasília, onde você vive, eu vou voltar a insistir nesse ponto. Há uma questão, eu diria social, em torno do nome Daniel Vorcaro. É o arrivista que chega na Faria Lima e se queixa de não ser tratado como igual pelos grandes bancos. Agora sabe-se por quê. É o homem que, esbanjando, cria todos os tipos de laços, aparentemente bastante sólidos, com todas as esferas da política e da administração, não importa a sigla partidária. Um dos seus sócios presos hoje tinha grande presença junto ao PT, casado com uma figura conhecida no mundo político de Brasília, Flávia, que tinha sido mulher do governador Arruda, preso por questões parecidas, e na casa de quem se encontrou hoje 1,6 milhões de reais em cash. Na casa de um banqueiro, 1,6 milhões de reais em cash. Se a gente considera todas as festas, a ostentação, o esbanjamento como cartão de visitas desse cidadão Daniel Vorcaro, a gente tem um retrato de promiscuidade de setores das elites brasileiras com setores da política brasileira que, de fato, Murilo, talvez a gente precisasse ter tons literários para descrever isso aí em todo o seu alcance. De qualquer maneira, está de pé a questão. Murilo, eu vou passar a palavra depois do Daniel, que está tendo tempo de pensar e me dizer como é que caiu essa bomba aí em Brasília. Não só essa, né? Tem outras também, tem essa delação. Deixa eu só pôr o Daniel. Murilo, deixa eu só pôr o Daniel. Desculpe, vai lá, Daniel. Vai lá, Daniel. Desculpe, atropelei você aí. Aqui, jogar uma pitadinha, William. Tem muitos observadores políticos aqui dizendo que hoje, terça-feira, para quarta, vai ter muita gente no Centrão e em outros partidos sem dormir. Inclusive presidente de legenda aqui. Por quê? Por quê? Queremos saber por quê. Porque, William, é o seguinte, as coisas podem não dar em nada, isso acontece com muita frequência em Brasília com escândalos políticos, mas a gente tem duas CPIs que estão em curso, CPI do crime organizado, CPMI do INSS. Daniel Vorcaro, como você relatou magistralmente, tinha conexões políticas transversais ali no Congresso Nacional e nos poderes executivos, porque não se trata só do federal, se trata também dos planos estaduais. Contratou Guido Mantega, contratou Michel Temer como consultores e pareceristas. E é preciso a gente lembrar, William, o seguinte, quando a análise da compra do Master pelo BRB estava no auge, a análise estava no auge pelo Banco Central, um grupo de 6 líderes de bancada na Câmara apresentou um pedido de urgência para fazer correr um projeto de lei na Câmara dos Deputados que permitia à Câmara destituir diretores do mesmo Banco Central por desempenho insuficiente, entre aspas, das suas funções, no auge da análise da compra do Banco Master.
O Ciro Nogueira apresentou na PEC que garante a autonomia do Banco Central, autonomia financeira do Banco Central, sublinho financeira, apresentou uma emenda, o projeto ainda não foi aprovado, aumentando o valor de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de R$250 mil, e esse valor vai ser muito falado ainda na liquidação extrajudicial do Master. A proposta de Ciro Nogueira era elevar para R$1 milhão. Então, essas emendas que muitos veem e projetos que muitos veem como carimbados aos interesses do Banco Master e de Daniel Vorcaro, se forem devidamente escarafunchados, podem trazer respostas desagradáveis para muita gente, como eu disse, não só do Centrão, não só do Congresso, mas dos executivos. Perdão, Thaís, por favor, prossiga. Não, eu quero só pegar esse gancho aqui do dinheiro do FGC e desse ressarcimento, que vai custar R$41 milhões ao FGC. Bilhões. O FGC tem 120 bi em caixa para fazer qualquer socorro. Um banco de pequeno porte vai levar um terço disso. Aí as pessoas ficam se perguntando, não, mas isso está na mão dos bancos privados. Minha gente, deixa eu falar, isso é spread bancário, isso é aumento de custo de crédito, aumento de custo operacional, não tem almoço grátis. Ninguém vai fazer caridade de montar um fundo operacional de garantia do crédito, né? Então, quando acontece uma disfunção desse jeito, os bancos vão ter que tirar do seu capital e vão ter que se programar para isso, mas isso não desaparece. Isso acaba caindo no tal do spread bancário, que no Brasil é um dos maiores do mundo. Desculpa a ironia em cima do que você falou, mas os 40 milhões que o Vorcaro gastou na Sapucaí... na festa. Na festa da Sapucaí, trazendo os modelos lá de fora, vai ser paga no spread dos juros. Murilo, noite de insônia em Brasília? Sem dúvida, porque é óbvio que quando se tem tantas conexões e elas resultam ou facilitam ou trafegam por questões altamente polêmicas e agora resultaram na intervenção do banco, isso preocupa a gente que esteve envolvida sim. E o Vorcaro era o rei da simpatia na cidade, transitava muito bem, tinha muitas conexões, o que não é pecado, ter conexões e amizades e trânsito. Agora, o problema é que isso tudo desembocou com participação ou não num grande escândalo financeiro, e isso sem dúvida preocupa, porque evidentemente que ele pressionado poderá resolver acusar outros como cúmplices ou que auxiliaram a fazer riscos, a fazer operações com outros bancos, com outros fundos. Então, tudo isso preocupa sim aqueles que tiveram com muito envolvimento. É uma questão delicada. Brasília está preocupada. E não é essa a primeira questão. Há 10 dias atrás havia-se a notícia do Beto Louco, da CPMI do INSS, também querendo fazer uma delação. Então, essas delações, se ocorrerem, poderão prejudicar muita gente ou preocupar de cara muita gente. E essas investigações também trarão grande incômodo ao mundo político, principalmente perto das eleições.